Vamos dar início a mais uma aula de trigonometria. Vamos falar agora em adição e subtração de arcos. O que acontece? Às vezes o exercício vai te pedir para que você encontre seno, cosseno, tangente de um arco que não seja conhecido. Lembrando que a gente conhece esses arcos aqui, de 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360 graus. Agora, existem alguns arcos que são arcos diferentes, que a gente não conhece, certo? Então, para isso, a gente foi desenvolvido algumas fórmulas. Nós temos a fórmula da adição e da subtração, tanto para seno, quanto para cosseno, quanto para tangente. Se eu precisar, por exemplo, de achar um arco, e para aquele arco eu precisar de somar dois valores para chegar nele, o que nós vamos fazer? Vamos supor que seja seno. Se for seno da soma de dois arcos, basta eu pegar, eu tenho um arco aqui que eu estou chamando de A e o outro eu estou chamando de B. Então, eu vou pegar o seno desse, multiplico pelo cosseno desse, e depois somo ao contrário, o seno desse com o cosseno desse. Se for a subtração, é a mesma forma, só que em vez de somar, eu vou diminuir. Então, a fórmula do seno é seno A cosseno B, cosseno A. Então, é a fórmula da soma ou subtração do seno. Então, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Se for soma, você soma os valores. Se for subtração, você subtrai os valores. Quando é cosseno, já é diferente. Vai ser o produto dos dois cossenos e o produto dos dois senos. Aí, observa o seguinte. No cosseno, o sinal é invertido. Se aqui era soma, aqui vai ficar subtração. Se aqui é subtração, ia ficar soma. Então, no cosseno, se eu precisar de somar dois arcos, eu vou fazer cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Se for subtração, ou se for adição, eu subtraio. Se for subtração, eu vou somar. Na tangente, já é mais diferente ainda. E o que vai mudar aqui também é só sinal. O que acontece? Se eu for precisar de somar dois arcos, para achar a tangente de um, eu precisar de somar dois arcos, o que eu vou fazer? Eu vou vou fazer tangente dos dois, tá? Tangente desse e tangente desse. Então, é a tangente desse mais a tangente desse, dividido por 1 menos o produto das duas tangentes, certo? Então, é tangente A, tangente B, 1 menos tangente A, tangente B. Se for soma, é soma em cima, subtração embaixo. Se for subtração, é subtração em cima e soma embaixo. Então, observa que todos eles, pelo menos o sinal é sempre invertido, tá? Então, se você aprender, por exemplo, a fórmula da soma, a subtração é a mesma coisa, só que sempre trocando o sinal. Vamos ver como fica isso num exercício, porque falar a fórmula é muito complicado. Então, eu vou precisar de duas coisas para me resolver exercícios que envolvam adição e subtração de arcos. Vou precisar das fórmulas e vou precisar da tabelinha aqui. E é lógico que eu preciso conhecer os arcos para conhecer aonde que fica cada um. Então, vamos ver. Determine o valor do seno de 105 mais cosseno de 105. 105 graus não está aqui nessa tabela, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desmembrar o 105 para valores que eu conheço dessa tabela aqui. Então, vamos pensar aqui comigo. 105 graus, baseado nos valores que eu tenho nessa tabela, se eu pegar 60 e somar 45, vai dar 105. Então, se eu pegar 105 graus, é a mesma coisa de eu falar que eu tenho um arco de 45 graus mais um arco de 60 graus. Então, eu vou partir disso daqui para me resolver. Então, para que eu possa fazer essa equaçãozinha, essa expressãozinha que ele está me pedindo, então eu tenho que achar o valor do seno de 105 e do cosseno de 105. Então, vamos fazer cada um deles separado aqui primeiro. Então, primeiro vamos fazer o seno de 105 graus. Então, seno de 105 graus é a mesma coisa do seno de 45 graus mais 60 graus.
certo? 45 mais 60 vai dar 105. O que eu vou fazer? Eu tenho uma soma de dois arcos. Então, eu vou vir aqui e vou pegar a fórmula da soma de dois arcos. Lembra, seno, a soma, tá? Do seno. A fórmula do seno é seno A cosseno B cosseno A, e o sinal permanece. Ou seja, a fórmula que vai ser seno de A, eu vou escrever a fórmula, mas não precisa ficar escrevendo. Se você souber, você pode ir fazendo direto. Então, seno A cosseno B mais seno de B vezes o cosseno de A. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou trocar, porque os valores dos meus arcos foi me dado aqui, ó. Então, vai ficar seno de 45 mais 60 graus é seno de 45 vezes cosseno do segundo, que é 60, mais seno do segundo, perdão, que é 60, vezes o cosseno do primeiro, que é 45 graus. Agora é só eu substituir para que eu possa trocar na fórmula. Então, vamos lá. Deixa eu continuar com essa cor mesmo. Vai ficar, então, vou repetir essa primeira parte aqui que eu estou procurando. Agora eu vou substituir os valores. Seno de 45 graus, esse valor eu tenho na tabela. Então, eu venho aqui na tabelinha, até você aprender de cor, 45 graus, o seno dele é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou pegar e vou colocar raiz de 2 dividido por 2, vezes cosseno de 60. Venho aqui na minha tabela, 60 graus, cosseno, 1 sobre 2. Então, vezes 1 sobre 2. Agora, mais seno de 60. Então, vim aqui, 60 graus, seno é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de 45. Não sei se você já percebeu que no 45 graus o seno e o cosseno é sempre o mesmo valor, tá? Então, raiz de 2 sobre 2 também. Agora é só continuar desenvolvendo as continhas. Então, vamos lá. Primeiro, vou multiplicar. Como que eu multiplico fração? Para começo de conversa, quando você está trabalhando com fração, lembra que se um termo é fração, todo mundo tem que ser fração. Então, nessa continha aqui, como um termo era fração, os dois têm que ser fração. Ainda bem que já é. Se não fosse, você tinha que colocar denominador 1. Multiplicar é sempre o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Aqui embaixo, 2 vezes 2 é 4. Agora mais, e vou fazer a mesma coisa de lá. Esse com esse e esse com esse. Raiz eu posso multiplicar com raiz, tá? Então, você repete a raiz. Eu não posso multiplicar número com raiz, mas raiz com raiz eu posso. Repete a raiz e multiplica o que tem dentro. Então, 3 vezes 2, 6. E aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. Beleza? Agora, se eu quiser, eu posso pegar e somar isso aqui. Ah, mas como que eu vou somar isso daqui? Como eu tenho denominadores iguais, eu poderia repetir o denominador e trabalhar lá em cima. Mas eu não vou mexer por enquanto. Por que eu não vou mexer por enquanto? Porque como depois eu vou ter que substituir aqui, vamos esperar o resultado do outro para ver, porque talvez fica mais fácil eu deixar ele desmembrado, tá? Mas se você quiser somar, não tem problema, o resultado não vai ficar errado. Agora vamos fazer o cosseno. Separar aqui e vamos fazer agora usando a fórmula do cosseno. Então, vou ter cosseno de 105 graus, vai ser o mesmo cosseno de 45 graus mais 60 graus. Lembrando que 45 mais 60 vai dar o valor que eu preciso, que é 105 graus. Então, eu vou pegar agora a fórmula do cosseno da soma dos cossenos, que é essa daqui. Cosseno, lembra que é o produto dos cossenos e os produtos dos senos. Se eu quero soma, diminui. Se eu quero subtração, eu somo. Então, vamos lá. Cosseno
de A mais B vai ser cosseno A vezes cosseno B, menos, porque aqui era mais, ó, então menos seno A vezes seno B. Então, vamos fazer cosseno de 45 mais 60 graus. Essa canetinha aqui tá muito ruim. Vou trocar de novo. Peraí, aqui. Então, vai ser cosseno de 45 graus vezes cosseno de 60 graus menos seno de 45 graus vezes seno de 60 graus. Continuando agora, é só substituir os valores para a gente dar continuidade na fórmula. Então, vai ficar cosseno de 45 mais 60 graus vai ser cosseno de 45, vem aqui na fórmula, 45 graus, cosseno é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 60, que é 1 sobre 2, menos, agora seno de 45, peraí que eu pus errado aqui, raiz de 3 sobre 2, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 60 graus, que é... Ixi, peraí, gente, nossa, isso tá tudo errado. Vamos lá de novo. Cosseno de 45 graus. 45 graus aqui. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus. 1 sobre 2. Agora eu vou para seno. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Estamos substituindo na outra fórmula. Então, cosseno de 45 mais 60 graus vai ser, produto é só multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. E 2 vezes 2 é 4. Do lado de cá, vou multiplicar também. 2 vezes 3 é 6. E 2 vezes 2 é 4. Então, beleza. Já fiz aqui, multipliquei bonitinho os dois. Agora, eu já percebi de cara que ainda bem que eu não somei, vai ficar mais fácil. Agora, eu vou voltar lá em cima. Eu sabia lá em cima que o A era o quê? Seno de 105 graus mais o cosseno de 105 graus. Agora, eu vou trocar os valores. Então, o meu A vai ser seno de 105 graus. Eu achei isso daqui, ó. Então, no lugar do seno de 105, eu vou colocar o valor dele. Raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 6 sobre 4. Agora, eu vou somar isso com o valor do cosseno de 105. O cosseno de 105 é esse valor que nós encontramos aqui atrás, que é o quê? Raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Agora, eu vou juntar esses valores. Vamos ver o que vai virar aqui. Como aqui eu tenho raiz de 6 sobre 4, e aqui também eu tenho raiz de 6 sobre 4, um positivo e o outro negativo. Então, eu posso cancelar. Então, o que sobrou para mim? Um desse mais outro igualzinho a ele. Então, sobrou uma raiz de 2 sobre 4 mais outro raiz de 2 sobre 4. Então, sobrou 2 raiz de 2 sobre 4. O que eu posso fazer agora? Em cima e embaixo eu tenho números que dá para simplificar. Então, dá para me dividir todo mundo por 2. Então, vai ficar raiz de 2. E aqui embaixo, ó, 2 dividido por 2 é 1, tá? O 1 eu não coloquei, porque não há necessidade de colocar. Se você quiser, você coloca. E 4 dividido por 2, 2. Então, eu posso deixar 1 raiz de 2 sobre 2, ou somente raiz de 2 sobre 2, que dá na mesma. Certo? Vou fazer mais um exemplo aqui, para vocês terem uma melhor noção. Agora, vamos lá. Eu quero saber
o valor da tangente de 15 vezes o valor do seno de 15. 15 graus também não tem na tabela. Então, nós vamos ter que pensar o que é 15 graus. Como que eu chego em 15 graus partindo dos arcos notáveis, que são esses arcos que nós conhecemos aqui. Para me chegar em 15 graus, eu posso fazer, por exemplo, 60 menos 45, certo? Se eu pegar 60 graus menos 45 graus, eu consigo chegar em 15. Então, nós vamos fazer a partir disso daí. Vamos fazer primeiro a bendita da tangente. Então, eu vou usar a fórmula da tangente. Tangente, eu quero tangente da subtração. Então, eu quero esse de cá. Então, vamos pegar a fórmula bonitinha aqui e colocar. Tangente. A fórmula é tangente de A menos B, que é igual a tangente de A menos tangente de B. E embaixo é 1 menos o produto. Então, tangente de A vezes tangente de B. O A é 60 e o B vai ser 45 graus. Então, eu vou substituir aqui só porque fica mais fácil para depois a gente trocar valor e não se confundir. Então, aqui vai ser 60 menos 45 graus é igual a tangente de A, que é 60, e o B, que é o 45 graus, sobre 1 menos tangente de 60 graus, menos tangente de, ou vezes, que é vezes, 45 graus. Agora, nós vamos partir para a tabelinha. Quem já souber os valores de cor, melhor. Enquanto você não decora os valores, você vem aqui e consulta a tabelinha. Então, agora nós vamos para tangente. Tangente é essa última linha aqui. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Menos tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus está aqui, 1. Aqui embaixo vai ser 1 menos tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Vezes tangente de 45 graus, que vale 1. Então, vai ficar tangente de 60 graus menos 45 graus. Lá em cima eu não posso fazer essa continha, vou deixar indicada. Aqui embaixo eu posso multiplicar. Raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3, certo? Bom, então ficou aqui em cima. Raiz de 3. O que mais? Raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3. Não posso fazer mais nada por enquanto, vou parar aqui. Vou para o lado de cá. Então, eu encontrei essa tangente aqui. Vou fazer agora o seno. Então, vamos fazer o seno de 15 graus. Vou utilizar a fórmula da subtração, porque eu sei que 15 vai ser uma continha de menos. Lembra que a fórmula do seno é aquela seno A cosseno B cosseno A. Se eu quero continha de menos, o seno prevalece o sinal. Então, vai ser menos novamente. Então, vai ser seno de 60 menos 45 graus. Então, vai ser, vamos pegar a fórmula aqui, seno A, então o A é o primeiro, então seno de 60 graus, vezes o cosseno do segundo, então vezes cosseno de 45 graus. Depois, é menos, porque a continha de menos aqui, ó, eu quero a subtração de arcos. Seno do segundo, então seno de 45 graus, vezes o cosseno do primeiro. Então, cosseno de 60 graus. Agora, vamos substituir os valores. Você recorre à sua tabelinha até você decorar e substitui. Então, seno de 60 graus menos 45 graus vai ser seno de 60. 60 graus, seno, raiz de 3 sobre 2. Vezes cosseno de 45. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora, menos seno de 45.
o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 60. 60 está aqui, cosseno vale 1 sobre 2. Agora, nós vamos continuar aqui, vamos resolver a multiplicação no caso. Vou multiplicar esses dois valores aqui, ó, de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Raiz de 3 vezes 2 vai ser 3 vezes 2, que é 6, e 2 vezes 2, 4. Agora aqui, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, e 2 vezes 2 é 4. Essa daqui eu vou juntar. Por quê? Porque aqui sobrou só um termo, ó. Então eu vou juntar, porque vai ficar mais fácil para mim. Então vai ficar, repete, para mim somar ou subtrair frações, lembra que os denominadores têm que ser iguais. Aqui, como eles são iguais, então eu só vou repetir o denominador e trabalhar com os numeradores. Então, raiz de 6 menos raiz de 2. Então, pronto. Não posso fazer mais nada aqui. Vou voltar agora lá no meu enunciado. Eu quero tangente de 15 graus vezes seno de 15 graus. Agora, então, vamos substituir. Vou pegar a tangente de 15, que eu encontrei, que é esse valor bonito aqui. Então, raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3. Vou pegar esse valor e vou multiplicar pelo valor do seno, que é esse outro valor que eu encontrei aqui que está de verde. Então, raiz de 6 menos 2 sobre 4. Certinho. Agora, vamos fazer a multiplicação. Multiplicar, aqui são frações. Multiplicar frações é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Vou fazer um negócio aqui porque eu acho que vai facilitar para a gente entender. Vou colocar esses valores aqui dentro do parênteses. Só o 4 que eu não vou colocar porque ele é um termo só. Por que eu coloquei dentro do parênteses? Para você entender. Aqui em cima eu tenho que multiplicar isso por isso. É a propriedade distributiva, que algumas pessoas conhecem como chuveirinho. Ou seja, cada termo daqui multiplica cada termo daqui. Então, eu vou começar pela raiz de 3. Vou pegar raiz de 3 vezes 6. Raiz com raiz, repete a raiz e multiplica os números. Então, 3 vezes 6, 18. Agora, a raiz de 3, vou multiplicar ela com 2. Jogo de sinal primeiro. Positivo com negativo, vai dar negativo. Esse com esse eu não posso multiplicar, porque aqui é raiz, aqui é número. Então, você deixa indicado. 2, raiz quadrada de 3. Agora, eu vou pegar o 1 e vou multiplicar. Então, esse com esse. Negativo com positivo, negativo. 1 vezes raiz quadrada de 6 vai dar raiz quadrada de 6 mesmo. Agora, o 1 com 2. Negativo com negativo, positivo. 1 vezes 2 é 2. Agora, aqui embaixo, nós vamos multiplicar. Cada um multiplica por esse. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. E 4 vezes raiz de 3 vão dar 4 raiz de 3. Tem hora que a gente vai resolver um exercício, você fica tão perdido, você fala, gente, agora, como é que eu vou fazer alguma coisa que não sei o quê? Vai fazendo o que você acha. Ah, isso aqui eu acho que tem jeito de fazer. Isso aqui eu acho que tem jeito de fazer. Vai fazendo o que você acha, que uma hora você chega no final, certo? Bom, vamos lá. Não existe valor de raiz de 6, não existe valor de raiz de 3 e não existe valor de raiz de 18. Vamos ver se tem alguma aqui que dá para me simplificar ou fatorar. O 6, se eu for fatorar o 6, 6 é 2 vezes 3. Quem não lembra, fatoração é aquele negocinho aqui, ó. A gente passa uma barrinha e divide pelos números primos. Então, aqui daria 2, sobraria 3, que 3 é 1. Então, ficaria 2 vezes 3, não ia resolver para mim. Vamos fatorar o 3, nem vou fatorar, porque o 3 só dá para dividir por 3. Vamos fatorar o 18. Dá por 2, que vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Olha o que acontece. O 18 vai ser 2 vezes o 3 ao quadrado. Isso aqui vai resolver para mim. Por quê? Ó, vou repetir aqui embaixo. Em vez de escrever 18, eu vou escrever a forma dele fatorada,
que é esse 2 vezes 3 ao quadrado. Vou repetir o restante, porque não tem como fazer nada. Olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou pegar... Olha aqui o que eu fiz. Eu substituí aqui errado. Aqui é raiz de 2. Se é raiz de 2, vai mudar a minha situação toda. Aqui vai ser raiz de 6, que é raiz de 3 vezes raiz de 2. E aqui vai ficar raiz de 2. Então, vamos lá. Voltando aqui. Corta, corta. Por que eu corto? Porque tá ao quadrado e aqui também é ao quadrado, dá pra sair, tá? Vamos só lembrar disso aqui, ó. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 9, 3, tá? Então, eu posso tirar ele da raiz porque ele dá um valor exato. O outro 2 permanece. Ali eu tinha raiz de 6 e raiz de 2. Agora eu vou fazer o quê? Vou juntar os termos semelhantes. A raiz de 2 eu posso juntar com raiz de 2. Então, eu tinha 3, ganhei mais uma, vão dar 4, raiz de 2. Raiz de 6 eu posso juntar com raiz de 6. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Uma raiz de 6 mais outra raiz de 6 vão dar 2 raiz quadrada de 6. E aqui embaixo vai ficar o quê? 4 mais 4 raiz quadrada de 3. Mais 4 raiz quadrada de 3. Aí, olha o que dá pra mim fazer aqui. Vamos ver se alguém já sabe o que dá pra mim fazer. Sobrou uma fração, meu resultado é esse. Toda vez que eu tenho um resultado em forma de fração, se der, eu sou obrigada a simplificar. E na hora de eu simplificar, eu tenho que simplificar todos os termos. Então, se eu olhar o coeficiente de todos os termos, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Então, eu vou olhar os 4 termos. Todos eles dá pra me simplificar. Dá pra me dividir todo mundo por 2. Então, simplificando tudo por 2. Sobrou o quê? 4 dividido por 2, 2, raiz de 2. 2 dividido por 2 dá 1, não precisa colocar, então vou repetir a raiz de 6. 4 dividido por 2 é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, sobrou isso daqui. Exercício resolvido.